Imaginem só, um garotinho de nome Bob Dunbar, de apenas 4 aninhos de idade, simplesmente desaparecer assim, repentinamente, sem deixar vestígio nenhum, quando saiu em um passeio até já de costume, com seus pais e seu irmão para um lago, que eles já estavam assim, bem habituados a irem. Procuraram o menino por toda a parte, mas nada. E assim a família Dunbar experimentou o pior pesadelo de todos os pais. Olá, meus amores, que bom ver vocês aqui no canal Casas e Relatos. Sejam todos muito bem-vindos. Pois se você gosta de casos bizarros, sobrenaturais ou misteriosos, está no canal certinho. Lembrando sempre, né, que toda semana tem vídeo novo. Então, já anota aí que é para não perder nenhum caso. Faça melhor. Ative o sininho das notificações que ele vai fazer esse trabalho para você tranquilamente. E se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. E também não se esqueça de deixar aquele seu tão precioso like. E você pode até fazer melhor, pode não? Clicar, né, no joinha agora. Vai lá, é rapidinho, não dói, não custa nada. Vai por mim, eu garanto. Pois, se no final do vídeo você não gostar, dislike. Fechado então? Bom, chega de tanta enrolação e bora para o que interessa. Quando Leslie e Percy Dunbar, que moravam na região de Louisiana, nos Estados Unidos, levaram seus filhos Bob e Alonso em uma viagem a um lago em um dia assim bastante ensolarado do mês de agosto de 1912, eles não tinham a mínima ideia do que viria pela frente. Bom, obviamente, né? Se soubessem, nem teriam saído de casa. E como também poderiam saber que os acontecimentos daquele terrível dia teriam enormes consequências no futuro, principalmente no ano de 2004. É possível reconstruir exatamente o que aconteceu. Mas uma coisa é certa: naquele dia, Bob Dunbar simplesmente desapareceu em um piscar de olhos. Bob nasceu em abril de 1908 e, junto de seus pais e o seu irmão mais novo, foram a um lago se refrescar, pois era uma época bastante quente, daquele que viria a ser o pior verão que eles iriam passar. Eles já estavam bem habituados a passar férias e finais de semana em uma cabana dentro de uma área de acampamento. Porém, em uma linda manhã do dia 23 de agosto, era até uma sexta-feira, e o dia estava propício a longas e até lindas aventuras em família. Passaram até muito tranquilo durante o dia, não houve incidente nenhum. Porém, ao cair da tarde, o pai de Bob, o senhor Percy Dunbar, saiu um pouco até para se dedicar a um projeto de seu trabalho. E depois ele foi encontrar um grupo de amigos que estava pescando a um local assim não muito distante de onde a família estava acampada. Mas quando voltou para a cabana, a primeira coisa que viu foi sua esposa Leslie em prantos e desesperada. Leslie estava completamente transtornada e junto dela estava o seu outro filho menor. Foi então quando ela deu a pior notícia que um pai poderia ouvir: o primogênito deles havia desaparecido. E sem pensar duas vezes, o casal procurou pela polícia rapidamente e a busca então se iniciou imediatamente. Eles vasculharam por toda a parte, toda a área do lago foi verificada, inclusive até dentro do lago eles procuraram, pois havia até uma suposta hipótese do garoto ter se afogado, depois até de terem encontrado o boné do Bob entre algumas árvores. E era um local que estranhamente ficava afastado das perigosas margens do lago. Diante desse suposto descuido da mãe, ela se adoentou muito, pois sentia que a culpa do desaparecimento do seu filho era completamente dela. Nada mais foi encontrado, além do boné e um pé dos seus sapatos, em 2 semanas de busca. Percy, o pai, estava até disposto a pagar $1.000 a qualquer um que desse verdadeiras pistas sobre o garoto. Esse lago era mais pântano do que lago e, segundo consta, até jacarés havia por ali. Existia também uma floresta cerrada ao redor do local. Porém, o casal se negava a acreditar em qualquer outra hipótese que não fosse que o menino havia sido sequestrado. Foi relatado então que 8 meses após o desaparecimento da criança, a polícia, no dia 21 de abril de 1913, apareceu na casa dos Dunbar com notícias aparentemente boas. Bob foi encontrado vivo e em perfeito estado de saúde.
Um vendedor do Mississippi chamado William Wallace, um itinerante. Itinerante é uma espécie de trabalhador que exerce a sua função viajando. Ele foi preso com um menino que correspondia à descrição de Bob e assim foi acusado de sequestro enquanto estava em viagem pelo Mississippi, uma região dos Estados Unidos. No entanto, William negou qualquer irregularidade e insistiu que o menino não era Bob Dunbar, mas sim Bruce Anderson, filho de Julia Anderson. Ele relatou que a namorada foi quem pediu para cuidar da criança, mas nada adiantou. Os Dunbar então correram para o Mississippi para pegar o bebê, mas as pessoas que testemunharam o suposto encontro têm versões diferentes do que aconteceu. Alguns se lembram do menino que supostamente ele gritou mãe. Já outros argumentam que ele apenas chorou quando viu os Dunbar. E esse caso ficou ainda mais estranho, pois o casal não tinha certeza se o menino era mesmo filho deles. Bom, mas finalmente concordaram em levar o menino para casa. Todos, então, em sua cidade natal, comemoraram o retorno de Bob. Ele percebeu que os olhos do garoto eram muito menores que o de Bob, seu filho, mas enquanto dava banho no bebê, notou uma marca de nascença idêntica à do seu filho. Mas esse caso não foi somente um final feliz. A criança foi encontrada e devolvida aos pais. Mas não foi bem assim, a situação estava longe de estar resolvida. Julia Anderson, amiga de William, jurou que o menino era o seu filho Bruce. Julia era a tal namorada, né, daquele vendedor itinerante que foi preso por causa da criança. Ela era trabalhadora rural e mãe solteira já de 3 filhos. Ela até já havia dado uma filha para adoção e uma outra criança acabou morrendo após o parto. Infelizmente, naquela época, mulheres como Julia não eram consideradas confiáveis ou respeitáveis. Os jornais escreveram coisas terríveis sobre ela, chamando-a de estúpida, ignorante, até acusando-a de ser, digamos, mulher da vida. Olha só o quão bizarro as coisas estavam, né? Para o lado dela. Mas ainda assim, ela insistiu que o menino que os Dunbar levaram para casa era realmente o seu filho Bruce. Por fim, as autoridades até cederam e realizaram uma pesquisa organizando assim, uma fila de 5 meninos aparentemente da mesma idade, incluindo até o menino em questão. Mas quando Julia foi convidada a encontrar seu filho, ela teve o mesmo problema da outra família. Ela não tinha certeza que a criança era o seu filho. Oi? Gente, como é possível isso? Que os pais não reconheçam os seus próprios filhos? Bom, possível foi, né? Porque aconteceu. Será que foi por causa do estresse, da confusão e de toda aquela pressão avassaladora da situação? A coisa que estava clara neste caso era que os Dunbar estavam se saindo muito melhor do que Julia, mesmo porque a mãe solteira não podia pagar um advogado para representar os seus direitos, e, portanto, como já era de se esperar, criou o caso. O tribunal rejeitou seu recurso e o menino voltou novamente para os Dunbar. Então, Julia nunca mais viu ou falou com Bob, ou Bruce, como ela o chamava. Ela então continuou a vida, fazer o quê? Também não tinha outra opção. Começou uma nova vida e teve então mais 7 filhos. A coisa então que os Dunbar se deram bem nessa situação toda, né? Pois o tribunal decidiu então realmente que o menino iria viver com os Dunbar. Bob Dunbar então cresceu, casou e teve 4 filhos antes de morrer em 1966. Alguns anos após a sua morte, a neta de Bob, a Margaret Dunbar, se interessou bastante pelo caso, então começou a fazer algumas pesquisas por conta própria, até mesmo para saber, né, quem realmente era o seu avô. Ela folheou jornais antigos e saiu perguntando a quem pudesse responder sobre os filhos de Julia Anderson, porque seu objetivo era simplesmente provar que o avô era de fato Bob Dunbar. Mas quanto mais fundo ela cavava, mais perguntas ela tinha, mais na dúvida ela ficava. Em 2004, o filho de Bob Dunbar Jr., finalmente concordou em fazer um teste genético que eliminaria de uma vez por todas quaisquer dúvidas sobre a identidade de seu pai. Quando os resultados chegaram, todos ficaram chocados. Bob Dunbar Jr., ele não era parente de Alonso Dunbar, ou melhor,
ele não era sobrinho do irmão de seu pai. Depois de todos esses anos, finalmente descobriu-se que o menino que a polícia encontrou e entregou aos Dunbar não era o seu filho Bob, e sim Bruce Anderson, o filho de Julia Anderson. E até hoje não está claro o que realmente aconteceu naquele fatídico dia de agosto de 1912 lá naquele lago. E fica algumas perguntas, no ar. Bob estava realmente desaparecido? Seus pais encobriram algum acidente para se proteger de possíveis acusações e suspeitas? Ele foi sequestrado e seus pais estavam tão desesperados para recuperá-lo que realmente acreditaram que o menino que a polícia encontrou era Bob? Bom, eu, na minha humilde opinião, me recuso a acreditar nisso, mas quem sou eu, para opinar? Seja qual for a verdade, os Bobbins acabaram criando um filho que não era deles, simplesmente porque a sociedade se recusou a dar crédito à verdadeira mãe. Bob, ou Bruce, pode ter tido uma vida boa? Sim, pode, mas foi uma vida que trouxe tratamento injusto e muita dor e tristeza para sua verdadeira mãe. Mas mesmo depois de décadas do teste de DNA revelando a verdadeira identidade de Bob, ainda há uma pergunta muito importante que ninguém foi capaz de responder. O que aconteceu ao verdadeiro Bob? Onde ele pode estar? A família dele agiu de má fé ficando com o garoto? Mas mesmo depois de décadas do teste de DNA revelando a verdadeira identidade de Bob, ainda há algumas perguntas bem importantes que ninguém foi capaz de responder. O que aconteceu ao verdadeiro Bob? Onde ele pode estar? A família dele agiu de má fé ficando com outro garoto? E é isso, meus amores. Esse foi o relato de hoje. E me diga, vai, nos comentários, o que você achou desse caso? O que será que aconteceu ao verdadeiro Bob, o menino Dunbar? Pois é uma pergunta, que não quer calar. Vamos lá, me deixe saber a sua opinião. Bom, embora eu saiba que muitos de vocês nem se darão o trabalho de responder, mas eu sou teimosa. Pergunto assim mesmo, mas serão sempre bem-vindos da mesma forma. E é isso. Te espero no próximo caso.